Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Hoje o tema que nós escolhemos para poder falar com vocês, para poder a gente aprender nesse assunto desse vídeo de hoje é como falar sobre sexo com os seus filhos, como falar sobre esse assunto com a sua geração, com aqueles os quais você é responsável. E eu tenho uma pergunta para começar essa live de hoje, para começar esse vídeo de hoje. A pergunta é: quando, onde e com quem foi a sua primeira conversa? Não foi a sua primeira vez, a sua primeira conversa a respeito de sexo. Quem quiser compartilhar, manda aí nos comentários. Quem quiser compartilhar, manda no inbox. Se tiver algum relato, algum assunto, alguma curiosidade, algum caso, manda pra gente. Se você quiser compartilhar e expor, né, nos comentários, faça isso. Se você quiser mandar de uma maneira compartilhar de uma maneira mais assim restrita, né? Mas quer dividir comigo um pouquinho da sua história, pode mandar no inbox, manda, né, por mensagem, e a gente vai recolhendo cada vez mais informações no geral para a gente dividir experiências, né, um com o outro. Eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências aqui, o que eu aprendi com isso e hoje o que eu faço com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos homens, né? Um de 12 anos, fez 12 anos recentemente, que é o Davi, e o mais novo com 6 anos, que vai completar 7 daqui a algumas semanas, que é o Eduardo. Então, esses 2 filhos, eles já me dão um certo trabalho nesse aspecto aí, e é importante que eu tenha, né, uma atenção, um cuidado muito maior, porque a nossa geração hoje é muito diferente da geração que nós vivemos nos anos 80, nos anos 90, né? Eu sou dessa geração, então eu comecei a discutir sobre esses assuntos nessa época. E hoje a nossa sociedade, os valores são muito diferentes, tudo é muito diferente. Então, a pergunta quando, onde e com quem foi a sua primeira conversa? Você lembra da primeira conversa que você teve? Por que eu estou te fazendo essa pergunta aqui? Porque é muito comum que algumas pessoas, aliás, é muito comum que praticamente todas as pessoas falaram sobre sexualidade fora de casa pela primeira vez. A primeira vez que rolou esse assunto foi fora de casa. E eu não falo assim... tem pessoas que viram para mim e falam assim: não, mas meu pai e minha mãe sempre falaram sobre isso comigo. Não é no aspecto da correção, de falar assim: ah, menino, para com isso está errado, ou ah, para com isso, que isso não é legal. Não é isso. É a primeira conversa a respeito de sexualidade. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa para vocês. Se vocês estiverem ouvindo alguma música aqui no fundo, tem uma academia de frente para o escritório e hoje é dia de aula de zumba, né? Que beleza! Então, hoje vai ser um dia em que nós vamos ter que nos desdobrar um pouquinho para poder manter a live. Eu acho que vai dar para rolar tranquilo, sem um incomodar o outro. E enfim, voltando aqui, né, no assunto, eu também fui alguém que falou sobre sexo fora de casa. Aquele papo cabeça, sabe? Isso é falar sobre sexo. É você discutir a sexualidade, você entrar num território de descobertas, você entrar num território de um assunto que te instiga, né? Você fica ali animado, curioso. E normalmente com os pais a gente não se sente tão à vontade assim. Tem não sei se é verdade, mas dizem que existe uma tribo por aí
no Oriente Médio, não sei se é uma cultura no Oriente Médio ou uma tribo na África, que a primeira noite do casal, né, a noite de núpcias, é acompanhada pelos pais. Eu fico imaginando que constrangedor, né? A sogra falando com o cara, tira isso daí, né? Tenta imaginar, né, a cena. É constrangedor, é uma vergonha alheia, né, que a gente sente. Agora, apesar de ser constrangedor falar, toda criança, todo jovem, todo adolescente que tem a oportunidade de falar sobre isso com os pais, sente um pouquinho mais de segurança, porque ele reconhece que o pai é uma autoridade. Ele reconhece que o pai ele tem uma posição de autoridade que ele vai, pelo menos, dar atenção. Talvez, não sei se vai concordar ou não, mas ele vai dar atenção por causa da voz de autoridade que o pai e a mãe têm. Então, fique animado, porque por mais que é constrangedor, esse papel é deslumbrante. Quando você descobre o poder que está em você para poder produzir um efeito no seu filho de transformação, isso é maravilhoso. E para quem já assistiu aquele filme American Pie, sabe que tem um determinado momento em que o pai daquele jovem, né, do protagonista, tenta conversar a respeito de sexualidade, sobre sexo com o filho, e ele consegue tornar a situação muito mais constrangedora do que ela já estava, justamente por causa da falta de tato. Então, o objetivo do nosso conteúdo de hoje é a gente entender como a gente pode falar sobre isso sem constrangimento e com autoridade, com maturidade, gerando segurança, responsabilidade e valorização. Principalmente valorização, responsabilidade e segurança são 3 pilares da sexualidade que os filhos precisam ter muito bem desenvolvidos para eles entrarem em qualquer relacionamento e serem bem-sucedidos, fazendo a pessoa com quem eles se relacionam felizes e sendo felizes também. Então nós vamos chegar lá, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas não deixe de colocar o seu comentário aí. Se foi fora de casa, você fala assim, foi na escola, a primeira vez que eu discuti sobre isso, sobre sexo, foi na escola, foi com a galera da 4ª série, da 5ª série, enfim, né? Hoje é primeiro ano, sei lá, tudo mudou, né? Mas, enfim, se você, assim como eu, a primeira vez que foi falar sobre isso foi na escola, eu lembro até hoje, eu estudei, com 7 anos, eu estudei numa escola de freiras, né? Uma escola católica, um colégio católico, em Belo Horizonte, do grupo salesiano, chamava Pio XII. Todo dia antes da aula tinha uma missa. Então eu acabei crescendo muito dentro de uma religiosidade, né? Crescendo não, né? Porque foi um ano só. Depois meu pai enfrentou uma crise financeira e ele me colocou numa escola pública. E nessa escola pública, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu achei legal é que eu vi os meus amigos de prezinho, né? Lá nessa escola. Eu falei, puxa vida, aqui tem tanta gente que eu já conheço, fiquei muito feliz e tal. Só que eles estavam, esse um ano que eu fiquei numa bolha da religiosidade, eu cheguei e me dei de cara com uma outra bolha que existia, que era uma bolha o povo já estava muito acelerado, os meninos já falavam sobre as meninas de uma forma que eu nunca tinha parado para poder perceber. Então, com 8 anos de idade, eu já comecei a despertar certos interesses. 9 anos, né, a primeira menina dentro da escola que começou a gostar de mim, eu lembro dela e aquela coisa toda. E com 10 anos eu comecei a descobrir que os garotos da minha idade começaram a ter interesse nas meninas, eu também tinha. Então a gente vai passar um pouquinho sobre isso aqui.
mas o ambiente da escola foi muito importante para mim. Eu defendo muito que isso tem que ser discutido com sabedoria, né? com muita inteligência, né? nas escolas, mas não deve ser o assunto principal. Hoje em dia está caminhando muito para isso, que a sexualidade seja talvez a coisa mais importante que os professores vão falar na escola. Não, eu acredito que tem que ter uma disciplina que oriente os filhos, não precisa nem ser semanal, né? Aliás, quem sou eu para poder falar alguma coisa na área de educação, mas eu imagino que é um assunto que deve ser discutido, porém não esgotado, não estressar esse tipo de assunto, porque os jovens estão ainda numa fase de descoberta, eles têm que ser guiados. E, se possível, uma parceria com os pais, isso seria maravilhoso, seria o ideal, porque os pais não podem fugir e colocar a responsabilidade desse assunto nas mãos dos professores, daqueles que educam. Os pais também educam, e os pais educam para coisas que não são acadêmicas, preparam os filhos para a vida. Então, todos nós crescemos com uma realidade, com uma ideia, né, uma visão a respeito desse assunto, que foi construído ao longo do tempo. Agora, não quer dizer que você está certo e também não quer dizer que você está errado. Quer dizer que você precisa entender como hoje existe todo um ecossistema em que seu filho vai viver. Seu filho hoje vive num mundo completamente diferente do seu anos atrás. Ele precisa também ver qual é a sua visão e entender que existem valores que precisam ser transmitidos de geração por geração. Principalmente quando, eu até comentei aqui a respeito da questão religiosa, mas eu não falo da religião em si. Eu falo de valores e princípios que a própria Bíblia, a própria fé cristã deixou, que são valores muito bons e muito importantes para nós. Eu acredito muito nisso, sigo muito essa linha, essa é a base daquilo que eu sigo. E se para você a Bíblia não é ele é um livro ultrapassado, eu quero, né, te mostrar que você está completamente enganado, que a Bíblia pode ser um forte aliado e ela nunca fica velha, ela sempre está atual. O que faz a diferença é que tem pessoas que não conseguem interpretar a Bíblia de maneira correta. Elas interpretam a Bíblia, eles pegam uma ideia e eles pegam a Bíblia para poder tentar provar essa ideia que eles têm. O que tem que acontecer é ao contrário, você tem que sujeitar a sua visão a uma visão de alguém que criou um manual de vida para nós. Bom, dito isso aqui, você é pai, se você está nesse canal aqui, né? Você é pai e você mais cedo ou mais tarde vai ter que falar sobre esse assunto com os seus filhos. Quem aqui nunca, né, foi questionado pelos filhos, né? Pai, como é que o bebê foi parar na barriga da mamãe? Esse tipo de coisa, quando a criança é muito pequena, você consegue ainda enrolar. Tem uns que chegam a mentir, o que eu não sugiro que façam. Falando, mamãe engoliu uma semente. O máximo que você pode falar ali, né, com muito tato, é falar que existe uma... Mas antes de eu até te dar esse toque aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ideal falar idade por idade. Então, antes de mais nada, pega papel e caneta aí para você anotar. É importante você acompanhar esse vídeo, esse conteúdo com algo na mão para você anotar aí. Vai guiar, vai te dar alguns parâmetros muito interessantes, tá legal? E não deixe também de compartilhar, né, de curtir, deixar o seu like aí, né? Se inscrever no canal, isso faz toda a diferença para esse conteúdo crescer, continuar avançando aí, o canal crescer e chegar também para mais pessoas, né? Então, olha só, hoje em dia as crianças, né, os jovens,
estão cada vez mais precoces. E essa é uma realidade de hoje. A sexualidade, ela inicia-se, em média, aos 15 anos de idade. Só que a gente já tem muitos casos, dependendo do meio em que a pessoa vive, a sexualidade chega a iniciar com 12 anos de idade. Então, cada vez mais, essa curva está abaixando. Quando um adolescente, ele com 15 anos, ele está na rodinha de amigos, alguns com 15 anos já têm vergonha de falar que são virgens, que nunca tiveram uma relação, né? Alguns chegam a mentir, outros chegam a querer explorar, serem mais precoces para poder provar que eles já entraram numa vida, e isso não é o ideal. Você tem que preparar o seu filho para ele sentir segurança de que quando for o momento dele, ele vai estar preparado. Ele não precisa... Tem uma pessoa, uma vez, eu vi ela fazendo uma pergunta que eu fiquei com ela na cabeça. Ela falou assim: poxa vida, mas se um jovem, a gente como cristão, a gente defende o sexo dentro do casamento, dentro do matrimônio, mas eu falo para pais que não são cristãos também. Então você tem uma outra realidade de valores e que você precisa também ensinar isso para os seus filhos. O fato é que uma pessoa perguntou: poxa vida, mas como é que um jovem vai casar com uma pessoa e vai fazer essa pessoa feliz sexualmente se ele nunca experimentou? Não seria ideal que ele descobrisse o sexo e ele depois levasse o sexo de qualidade para dentro do casamento, para poder até deixar o casamento melhor? A pergunta tem até uma lógica, né? Não sei se você percebeu. A pergunta tem uma lógica, é até interessante, mas eu falo para você que essa pergunta, ela é formulada à base de uma necessidade. A pessoa que fez essa pergunta, ela queria justamente justificar o fato de que ela apoia a sexualidade precoce. O que eu penso sobre isso, e que eu fui descobrir depois, até foi com um exemplo, que isso eu vi na prática. Um cachorro, quando você joga ele na piscina, ele aprende a nadar na hora, né? Eu não estou fazendo covardia com o animalzinho, não. Isso aqui é uma realidade. Eu já tive cachorro que caiu na piscina e não afogou. E não é nem milagre. Dentro dele, ele tem um instinto, tem uma habilidade que nem ele sabia que tinha. E o sexo, essa pessoa que fez essa pergunta também falou assim: mas e se o jovem não gostar? Eu falo: olha, gente, isso já são palavras minhas. É meio difícil não gostar, né? Não sei se você concorda comigo, mas é muito difícil não gostar. A sexualidade, ela é uma das necessidades fisiológicas que nós temos. Isso é a base do que Maslow mostrou na pirâmide de necessidades do homem, né? Na psicologia a gente estuda isso, na administração a gente estuda isso, que é a pirâmide das necessidades, a pirâmide de Maslow. Então essa pirâmide, ela fala que primeiro o homem tem necessidade de suprir as suas necessidades fisiológicas. Então fisiológicas é comer, beber, necessidades fisiológicas, né? Ir no banheiro, sexo, enfim, tudo aquilo que é básico, e sexo é básico. Então é muito difícil que o jovem, né, tenha, eu não vou dizer aqui que vai ser 100% maravilhoso a primeira vez, até porque de ninguém é meio desastroso, né, é meio assim avacalhado, mas acontece. E à medida que você
vai desenvolvendo uma vida sexual, você vai, né, definindo ali gosto e etc. Enfim, então não se preocupe, meu filho tem que entrar na vida sexual precoce mesmo. É cedo que aprende. Tem pai que ainda fica orgulhoso. Não, meu filho já está pegando as meninas todas. Você está ensinando uma coisa que também não vale a pena. Seu filho ser inconstante emocionalmente, né? Ele não desenvolver relacionamentos, ele só brincar. Então isso não é brincadeira, sexo não é brincadeira, isso é um assunto sério e é uma coisa que define vidas, ok? Então não basta ser pai, você tem que participar, você vai ter que começar a olhar para os seus filhos, principalmente se eles são adolescentes, e perceber mudanças no comportamento deles, mudanças físicas, né? Eles já vão começar a mudar, daqui a pouquinho, né? Cresce os pelos, daqui a pouquinho o comportamento muda, daqui a pouquinho o banho começa a ficar um pouco mais demorado, se é que você me entende, né? Enfim, isso tudo você tem que ficar atento e não é cercar e falar com o seu filho, olha, vem cá, o que você está fazendo lá? Não é assim. Você tem que dar a ele uma base e deixar ele construir a realidade dele. E você vai acompanhando. Daqui a pouquinho nós vamos falar de uma maneira mais prática, mas eu preciso dar essa base para você de um assunto que realmente vai fazer diferença para o seu filho. Então, foque em 3 coisas que você precisa passar para o seu filho de uma maneira consistente, né? E isso você tem que ensinar para ele desde pequeno, desde pequenininho. Você tem que ensinar esses valores para ele, que é valorização, responsabilidade e segurança. Valorização porque ele precisa entender que sexo tem valor e não é preço, viu, gente? Porque isso é prostituição. Sexo tem valor, ou seja, ele precisa valorizar o ato sexual não como uma coisa impossível de acontecer, de conquistar, não, mas como uma coisa que tem que valer a pena. É isso que você tem que ensinar para ele. E para ela também, né? Eu estou dando exemplo aqui, eu tenho 2 filhos, então é muito comum eu estar viciado em falar para ele, mas usa para ela da mesma forma. Não é só a gente, principalmente pais de meninas, né? Tem o costume de ensinar valorização no sexo só para menina, falando, olha, você tem que se valorizar, não pode deixar os meninos fazer A ou B com você não. Mas você tem que ensinar a mesma coisa para os seus filhos homens, deles valorizarem, deles não tratarem isso como algo banal, nem o corpo deles, nem o corpo de outra, né? Enfim, responsabilidade, saber que tem toda uma construção, que isso vai afetar a vida de outra pessoa e a dele também. Então, tem que haver responsabilidade sobre o sexo e segurança. Quanto mais seguro seus filhos, sua filha, seu filho estiverem a respeito do que é sexo, melhor e mais felizes eles estarão. Por quê? Porque nada pior do que um relacionamento com uma pessoa insegura, uma pessoa que precisa de autoafirmação constantemente. Inclusive, muitos precisam do sexo para autoconfirmação, para poder se sentirem seguros. Então, as chances das escolhas deles serem mais assertivas com relação à sexualidade são maiores quando os pais já conversam com eles e eles aprendem a respeitar a si mesmo e respeitar o próximo, né? Então, eu tenho um exemplo da minha mãe, né? Minha mãe, ela não conversava comigo a respeito de sexualidade. Para isso ela era bem assim, inibida, mas ela conversava comigo muito sobre relacionamento. E minha mãe teve uma época que a gente
passou uma dificuldade financeira em casa e minha mãe, ela cortava o meu cabelo. Então ela aprendeu a cortar cabelo num cursinho que ela fez e ela treinava era em mim e no meu irmão. E modéstia à parte, ficava excelente. O problema é que demorava horas. O corte de cabelo lá demorava, parecia a minha esposa quando vai no salão e tem que fazer luzes, tem que fazer hidratação e cabelo longo, você sabe como é que é. Quando a minha esposa tem que ir para um salão, eu dedico aquele dia ali para outras coisas, porque ela está dedicando para ela. Mas, brincadeiras à parte, minha mãe ficava ali durante umas 4 horas mais ou menos, cortando cabelo. Às vezes parava, eu ia fazer alguma coisa, fazer uma tarefa da escola e voltava. Ela ri até hoje que eu lembro disso, né? Mas nesse momento que eu sentava com ela conversava muito comigo. E eu não esqueço de uma orientação que ela me deu. Ela falou: olha, Fernando, quando você estiver se relacionando com alguém, se for procurar uma esposa para casar, procura saber como ela se comporta com a família dela. Como é que ela trata os pais. Da maneira como ela trata os pais, ela vai tratar você. E isso ficou muito forte em mim e é batata. Isso, toda vez que eu sento com um casal e vou analisar, né, ajudar o casal num determinado aspecto, eu sempre pergunto a respeito do relacionamento com os pais, porque isso quer dizer muito sobre a maneira como eles tratam um ao outro. Então, alguns conseguem crescer usando os pais, o relacionamento com os pais, como um bom exemplo do que não deve ser feito. E alguns, infelizmente, não. Alguns levam para dentro do relacionamento os mesmos erros que eles cometiam com os pais. Falta de respeito, agressividade, enfim, tudo aquilo que machuca um relacionamento e leva para uma outra pessoa que não vai ter a mesma paciência e o mesmo amor que os pais. Então, pensando no bem dos nossos filhos, no casamento dos nossos filhos como algo precioso para nós também, não só para eles, mas para nós também, vale a pena muito falar com eles a respeito disso, ok? Uma outra coisa que é interessante é você pegar ganchos, né? Buscar oportunidades em momentos que os seus filhos estão com você e acontece algo que desperta o assunto de sexualidade. É bom para você saber qual que é o pensamento dele e o que ele espera. Então, por exemplo, esses dias aí para trás, o meu filho mais velho estava perto não sei, a gente estava em casa e eu e a minha esposa nós estávamos assistindo uma série que chama Grey's Anatomy. E nessa série tem 2 médicas que namoram. São 2 mulheres que namoram. E para nós, né, cristãos, não é comum. Então, meu filho passou por nós, ele ouviu e ele virou para mim e falou: pai, vocês estavam assistindo ali e tal, eu ouvi, aquela mulher namora com outra mulher? Eu falei: Ele falou: que estranho, isso é errado, isso não é errado. E eu virei para ele e falei: filho, a gente tem que entender que nós estamos hoje, da mesma forma que eu sempre te ensinei a assistir as coisas e fazer um juízo próprio, né? Eu também faço, papai também faz. Então, eu e sua mãe, apesar da gente não concordar com essa prática, enfim, a gente aprendeu a respeitar, né? Olhar essa situação e respeitar essas pessoas. Por que eu falei isso? Porque foi uma coisa que eu não aprendi. Pra você ter uma ideia, quando eu era pequeno, eu gostava muito de assistir Cavaleiros do Zodíaco. E minha mãe, ela sempre que ela podia, ela tentava proibir, porque ela falava comigo o seguinte, que era um desenho do capeta. Ela falava assim: não, esse desenho aí é cheio de uns negócios, porque tem uma
umas paradas de horóscopo, são coisas que também a gente não compartilha. Mas a história é muito legal, e eu já era adolescente, já era, né, um pouco mais velho, eu e meu irmão, a gente amava assistir aquilo ali. E quanto mais a minha mãe falava para eu não assistir, mais eu tinha curiosidade. Por quê? Porque eu queria fazer o meu próprio julgamento. Então, assim, eu não sou um cara que leio horóscopo. Para falar a verdade, eu não acredito, mas fazia parte da história. O que eu fiz? Eu excluí aquela parte, né, dos meus conceitos, porque eu não compartilhava com aquilo, mas eu fiz o meu julgamento. Eu me senti com poder para poder julgar, para concordar ou não. Então, eu até dei esse exemplo para ele, falei, olha, você lembra quando a gente conversou sobre o Naruto? Ele gosta muito de Naruto e Dragon Ball, que não são da minha época. Mas os dois, por exemplo, tem, se eu não me engano, posso estar errado aqui, mas um ressuscitou, parece que o outro ressuscitou várias vezes. Então, assim, isso para um cristão é uma aberração, porque só Cristo ressuscitou. Mas eu entendo que isso faz parte de uma história. Eu lembro que quando eu conversei com ele sobre isso, ele me mostrou e tal, eu ensinei ele a fazer esse julgamento. Então, da mesma forma, com relação à série, eu falei com ele, filho, lembra que a gente conversou sobre Naruto e tal, que tem algumas coisas que a gente não concorda? Então, essa série também tem algumas coisas que a gente não concorda, mas a gente não precisa ficar com raiva e a gente precisa aprender a respeitar. Foi só isso que eu disse. Não estou incentivando, mas eu não quero criar nele de forma alguma uma repulsa para falar sobre esse tipo de assunto. Até porque eu tenho amigos que são homossexuais. Inclusive, assim, não tenho amigos porque eu tenho que cumprir uma cota para não ser chamado de alguém preconceituoso. Um deles, inclusive, é meu padrinho de casamento, é uma pessoa muito próxima, muito querida. E ele sabe disso. Tanto por mim quanto pela minha esposa, nós temos um carinho enorme por ele. E, enfim, a gente aprendeu a respeitá-lo. A gente não precisa concordar com todo mundo, mas respeito todo mundo merece. Concorda comigo? Então, olha só, por falta de conversa, de orientação dos pais, é que os filhos fazem coisas que não valem a pena. E muitas vezes os filhos acreditam em tabus, em mitos, por falta de informação. Então, a falta de orientação, ela provoca a formação dos mitos. Quem nunca aqui... Deixa eu ver como é que eu falo isso. Quem nunca aqui, como adolescente, como nós estamos falando para homens aqui, eu vou aproveitar e tentar falar de uma maneira mais aberta. Mas olha só, no banheiro o homem pode fazer o número 1, o número 2, e tem uma outra coisa que você sabe muito bem que o homem faz e que às vezes o menino na adolescência sofre, se é que você me entende, né? Então tem alguns mitos que na minha época eu acreditava que nascia pelo nas mãos. Sério, né? Quem nunca ouviu essa, né? Se você já ouviu essa aí, deixa um comentário. Fala assim, eu também. Fala igual a torcida do Atlético, eu acredito. Eu acreditei, né, na verdade. Então, que nascia pelo nas mãos, que as mãos ficavam amarelas, né? Que essa é terrível, que o mamilo crescia. Ai. Sabe o que é pior? É que a gente adolescente, a gente ia jogar bola, aí se um tinha uma protuberância nos mamilos, o outro falava assim, cara, você tá que tá, hein? E a gente sempre levava para esse lado, né? É uma bobeira, né? Que dava espinha no rosto. E, enfim, gente, é um tanto de mito que a gente carrega que a gente chegava até a acreditar. Por quê? Por falta de orientação, por falta de uma conversa. Então, vamos para a parte prática. Mais uma vez, pega aí papel e caneta, vamos trabalhar
porque vai valer muito a pena. Primeira coisa que você tem que entender é que o papo tem que ser aberto. Não tem jeito. Você não pode mentir para o seu filho, porque quando você fala para a criança pequena que o neném foi parar por causa da mamãe ter engolido uma sementinha de melancia, né? Quando você fala isso, o dia que seu filho descobre que não foi isso, ele vai falar assim: o que mais que meu pai mentiu para mim? Sobre o que mais meu pai mentiu? Então ele já vai começar a lembrar de todos os assuntos que você falou com ele, e ele, na cabeça dele, não vai julgar que você não achava ele preparado. Para ele vai ficar gravado que você mentiu. Então, entenda que tem fases, tem momentos que você tem que conversar e o que você tem que conversar. É isso que nós vamos falar aqui. Até porque se você vira para uma criança e fala: o papai está tendo uma relação com a mamãe e é assim que funciona e tal, a criança não está preparada para isso. A criança, inclusive, pela psicologia, a criança entende aquilo como uma agressão. Ela entende o sexo como uma agressão. Tanto que é normal você, né, isso já aconteceu comigo, eu já vi também outros casais reclamarem, que às vezes o pai vai abraçar a mãe e o filho entra no meio. Ele entra no meio não é porque ele está com ciúmes, ele está tentando ali proteger a mãe. Ele acha que o pai está agredindo a mãe, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu separei aqui que eu acho que valem a pena e eu pretendo, não sei se você vai gostar dessa ideia, se você gostar dessa ideia, deixa aí nos comentários que nós vamos explorar mais esse assunto, mas eu pretendo trazer aqui um pediatra ou uma pediatra que vai falar sobre esse assunto para nós, que vai falar muito sobre paternidade, sobre filhos. Nós vamos ter algumas entrevistas aqui com alguém que tem um calibre, um olhar mais clínico a respeito disso. Mas tem algumas coisas que eu, como pai, né, leio, procuro saber, né, compro livros a respeito disso, sou uma pessoa que busco conhecimento para melhorar a minha didática e também a minha maneira de ajudar tanto meus alunos quanto meus filhos, a mim próprio inclusive. Então olha só, é importante você saber que dos 18 meses de idade aos 3 anos de idade, nessa faixa, seus filhos estão começando a aprender a descobrir, né, o próprio corpo. Então é importante você dar um nome certo para cada coisa. Né? Não é chimbil, não enfim, é um nome certo. Eu acho que eu falei tantas vezes a palavra, né, do início desse tema aqui, que talvez o meu vídeo, quando ele subir para o YouTube, ele não vai nem ficar muito tempo, porque hoje o YouTube está com um conceito family friendly. Então algumas palavras ele já entra no radar e ele já não quer distribuir, nem consegue, não quer distribuir por causa do assunto. Mas eu acho que vale a pena correr esse risco para a gente ter um momento de ensino aqui, né? Então é importante você dar um nome certo porque ele está aprendendo nessa fase. Dos 4 aos 5 anos de idade, eles começam a ter interesses básicos, né? Não é interesse em sexo, mas eles começam a ter interesses básicos, tanto na sua própria sexualidade quanto no oposto. Eles começam a ficar um pouco mais observadores na própria genitália e na genitália de outras crianças. Isso é comum e não é pervertido, isso é comum, mas eles têm que entender o que é certo e o que é errado. Eles não podem você não pode achar normal o seu filho pegar em outras crianças e nem mesmo ficar se explorando ainda. Isso não é legal, né? Nessa fase, nessa idade, né? De 5 aos 7 anos de idade, nessa faixa, né, etária, eles começam a ter interesses interpessoais, relações interpessoais. Começa as primeiras conversas a respeito de sexualidade, começam as primeiras perguntas
eles começam a observar os adultos, ver que tem, né, um comportamento, e dos 8 aos 9 anos de idade, eles já conseguem entender que o sexo, apesar deles não saberem o que é ainda, faz parte de algo que os pais, que acontece entre duas pessoas que se amam. Isso eles já começam a ter um entendimento. E eles começam a despertar também um interesse. Não no sexo, mas no relacionamento. Né? É aquele famoso namoradinho de criança, que um começa a ter interesse no outro, aquela coisa toda. E dos 10 aos 12 anos é quando as mudanças começam, né, no corpo. É quando seus filhos, sua filha, seu filho vão começar a se sentir desconfortáveis. Né? Tem pai que quando a filha fica menstruada pela primeira vez, o pai quase que faz um post no Facebook, nas redes sociais e compartilha, anunciando para todo mundo que a filha dele virou mocinha. Né? Gente, isso é constrangedor. Né? Da mesma forma, o filho, quando o pai percebe que ele está mais atento a esse tipo de assunto, ele bate no peito, começa a falar para os outros que o filho dele já tá assim, já tá assado. Gente, não é hora disso, né? É hora de você dar apoio para o seu filho, perceber que o corpo dele está mudando e que ele vai precisar de você para compreender melhor. Embora, como eu disse, falar sobre isso com os pais seja um pouco constrangedor. Então, olha só, quando chega o momento de falar sobre sexo, na adolescência, que é o momento que, né, eu acho que os filhos já estão não só aptos, né, mas eles estão curiosos sobre o assunto. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ir até onde eles têm dúvida. Então a primeira coisa é você investigar o que eles já sabem. Como é que você faz isso? Perguntando. Você tem que chegar e falar, e aí, filho? Né? Eu já fiz essa pergunta para o meu filho, né, se ele tem ideia de como que, né, acontece. E a resposta que ele me deu me mostrou que ele ainda é muito infantil, que ele é muito criança. E ele não falou isso para poder, né, desconversar. Ele foi muito assim convicto. Só que nessa convicção dele eu percebi a imaturidade dele, que não tinha nada a ver. Me falou, né, coisa que criança ainda acredita. Então eu falei, bom, ainda não vou entrar nesse assunto, não vou falar que ele está errado, eu só vou acompanhar para saber. Quando ele estiver mais preparado, eu entro no ambiente que ele já tem segurança para conversar. Então, se você tratar com naturalidade, isso é muito importante, se você tratar esse assunto com naturalidade, essa conversa sua com seus filhos vai ser mais simples do que você imagina. O problema é a reação dos pais, muitas vezes, quando eles veem o nível em que o filho está. E muitas vezes o pai fica com raiva. Tem um vídeo aí rodando, né, nas redes sociais, de um pai andando no carro com a filha e a filha faz uma pergunta meio, né, picante para o pai. Pai, o que é tal coisa? Eu não lembro o que era. E o pai fala, o que é isso aí, minha filha? Né, o que é tal? Então, isso, é claro que hoje já virou uma zoeira deles, dos dois. Né? No vídeo isso é até legal você acompanhar. Mas tem pai que deixa a filha, o filho constrangidos com a reação dele. Ele não falou nada, mas a reação dele tá assim, meu Deus, minha criancinha cresceu, ai, meu filho já tá, ainda mais hoje em dia, né, com a ajuda do funk, das redes sociais, despertando esse tipo de assunto cada vez mais frequente, é muito comum que os seus filhos sejam expostos. Então, talvez um dia você vai se surpreender dele saber. Tem até uma piada, né, do pai que pegou um preservativo e falou com a filha, falou, olha filha, essa aqui, eu tô te dando isso aqui porque chegou a hora de eu te educar e te falar que você precisa,
né, cuidar melhor do seu corpo, explorar um pouco mais e etc. E você vai ter namorado, vai não sei o que e tal, e me deu o preservativo para ela. Ela olhou e falou assim, ah, pai, essa aqui é muito ruim. Então, assim, você pode até se surpreender, muitas vezes, com o nível de conhecimento, né, de interesse que ele já despertou. E a sua reação, ela tem que ser o mais natural possível. Né? Para quê? Para que você possa deixar o seu filho, sua filha, mais confortável diante de você, para poder falar mais a respeito desse assunto. Porém, lembre-se que o pai não é amigo do filho. Ele pode desenvolver uma certa amizade com o filho, mas o objetivo do pai é ser pai, não é ser amigo, é ser pai. Então, você falar com franqueza, né, escuta ativa, né, e se você precisar corrigir, fazer isso com muita sabedoria, mantendo, né, claro, o canal de diálogo sempre aberto. Não é aquele negócio de responder e quero fugir rápido do assunto porque, nossa, meu filho vai falar sobre isso aqui e talvez eu não saiba nem responder o que ele vai me falar. Fica calmo. Se você não souber responder uma pergunta do seu filho, tudo bem, tá tudo bem. Você pode virar para ele e falar assim, filho, vamos falar sobre isso um outro momento? Né? E aí o que você faz? Você vai atrás de conhecimento, vai atrás de orientação, vai atrás da melhor forma para você falar sobre esse assunto com seu filho. Nunca, se você não sabe, nunca dê uma resposta qualquer só para ele ter uma resposta. Né? Você pode usar essa tática que eu te falei, essa estratégia de você falar assim, filho, vamos falar sobre isso num outro momento? Né? Agora eu preciso, né, esclarecer algumas outras coisas com você, muda de assunto e tal, mas nunca deixe também de responder. Vai atrás, fala com seu filho, conversa com ele, e você vai ter uma oportunidade de ganhá-lo para você, ele vai ter em você confiança. Fala, puxa vida, meu pai não esqueceu daquele assunto, né? Pois é. Então, E lógico, né, quando você for pesquisar, busque fontes corretas, né, fontes seguras para você e para o seu filho, para você não dar uma resposta que não tem nada a ver e chegar lá na frente e ele descobrir que não tinha nada a ver com o que você falou. Você cai em descrédito. Né? Então, deixa a ansiedade de lado, responda o que foi perguntado, evita dar palestra, isso é terrível. O filho vai conversar com o pai começa o discurso, começa uma palestra. Seu filho não está afim de ouvir uma palestra, ele ouve isso na escola. Ele está afim de ouvir de você a sua visão a respeito desse assunto com ele, ok? Então, é importante que você tenha como prioridade o seguinte, manter as portas abertas para ele perguntar para você. Se ele não quiser falar, não force seu filho, não force sua filha a falar com você sobre isso. Leva ele para sair, para jantar, para almoçar, para ir num cinema e etc. E de vez em quando vai cutucando. Eu faço isso. Né? Então o que acontece? Com os meus filhos, eu vou... às vezes eu faço uma brincadeira, não no aspecto de deboche, viu, gente? Mas eu faço uma brincadeira com meu filho para ele, né, sacar que que aquele assunto está no meu radar. Se ele não quis responder, eu deixo a porta aberta. Falo assim, o dia que você quiser perguntar alguma coisa, conta comigo, pode falar com o papai e tal, aquela coisa toda. E aos pouquinhos você vai ganhando o coração dele. Isso tem acontecido comigo. Né? Lógico, eu sou pai de um pré-adolescente e talvez você pense o seguinte, fala, nossa, mas você nem chegou na minha fase, eu sou avô, né? eu sou pai de jovens e etc. Você nem chegou nesse ponto ainda e está querendo me dar conselho? Não. Eu
tenho hoje, né, uma bagagem também de, não querendo me justificar, mas de ter acompanhado inúmeros casais. Casais de N faixas de idade. E para o conhecimento, a experiência vale. Mas para o conhecimento, quando você sabe o que fazer, muitas vezes fala assim, eu preciso fumar algo ilícito para saber que é ruim? Não, você já sabe que aquilo ali é prejudicial. Então, da mesma forma, existem estratégias que a gente usa, que eu uso, que fazem com que tanto eu quanto os meus alunos sejam bem-sucedidos. É nisso que acredito. E se de alguma forma esse conteúdo trouxe valor para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes e de alguma forma se manifeste para eu conhecer você, conhecer um pouco da sua história, quiser deixar uma sugestão, fique à vontade, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço!